E aí, jovens curiosos, com certeza, quando vocês não entendem como algo funciona ou não sabem por que as coisas acontecem, simplesmente fazem perguntas. Desde perguntas comuns, como por que baterias explodem, até questões mais curiosas, como se duas pessoas podem ter as mesmas digitais. Bom, Senhor Curiosity, alguns inscritos vivem se fazendo perguntas, e algumas são tão interessantes que eu trago neste vídeo. Por isso e por muito mais, estas são 20 perguntas curiosas em 10 minutos. Antônio pergunta: se o cérebro não tem receptores de dor, o que dói na dor de cabeça? Embora nosso cérebro não possa sentir dor, precisamos saber que tudo ao seu redor possui receptores para essa sensação, como por exemplo os nervos, vasos sanguíneos, tecidos e músculos que cobrem a cabeça ou até mesmo o pescoço. Assim, qualquer mudança nessas estruturas ativa os receptores, que enviam sinais ao cérebro para serem interpretados como dor. Uma das dores de cabeça mais comuns é a tensão emocional, que ocorre quando os músculos do pescoço ou cabeça ficam tensos e se contraem fortemente. Gonzalo Pinheiro pergunta: por que as baterias explodem? Talvez você já tenha ouvido que algumas baterias, especialmente as de lítio, podem explodir. E embora seja algo raro, a verdade é que isso é uma possibilidade real. E é por isso que algumas companhias aéreas proíbem levar na bagagem de mão dispositivos que tenham essas baterias. O principal motivo dessas explosões é defeito de fabricação ou exposição a altas temperaturas, que causam reação química. Por exemplo, se usarmos uma bateria, é provável que ela pegue fogo ao reagir com o oxigênio e a umidade do ambiente. Fique longe das baterias, time! Kevin Algon pergunta: já houve duas pessoas com a mesma impressão digital? As impressões digitais tornam cada ser humano único e irrepetível, por isso não é possível que se repita. Não existem duas pessoas com as mesmas digitais nem entre gêmeos. As marcas nas pontas dos dedos surgem durante o desenvolvimento da pele no útero, moldando-se conforme influências e movimentos do bebê. A menos que a camada profunda seja destruída ou modificada por uma cirurgia plástica, as impressões digitais nunca mudam e permanecem iguais durante toda a vida. Anderson Andrés Astudillo pergunta: de onde vem o termo salvo pelo gongo? Para descobrir a origem dessa frase popular, usada para indicar que alguém escapou de perigo no último instante, é preciso voltar à Inglaterra do século XIX. Foi nessa época que começaram a ser adicionadas certas regras ao boxe para reduzir os ferimentos brutais desse esporte. E entre essas novas regras, estava a de indicar cada round com o som de um sino. E às vezes as lutas eram tão duras que o toque do gongo dava a oportunidade para quem estava perdendo parar de receber golpes, recuperar as forças e evitar ser nocauteado. Edu Palácio pergunta: por que sempre piscamos? Piscamos tantas vezes por dia que muitas vezes nem percebemos o que estamos fazendo. E o motivo fundamental de abrir e fechar os olhos a cada poucos segundos tem a ver com a proteção dos nossos olhos, já que cada vez que fazemos isso, espalhamos diferentes líquidos que lubrificam os globos oculares e limpam as partículas de poeira que possam ter se acumulado. Além disso, também piscamos para proteger os olhos de alguns fatores que poderiam prejudicá-los, como por exemplo, luzes muito fortes. Israel Santiago Portilla pergunta: por que, ao comer ou beber e ficar de cabeça para baixo, a comida não sai pela boca? Uma dúvida comum é por que o alimento não sai do corpo ao ficarmos de cabeça para baixo ou em locais sem gravidade. Isso ocorre porque o alimento não depende só da gravidade para passar pelo sistema digestivo, mas dos movimentos dos órgãos internos que empurram a comida durante todo o trajeto. Esses movimentos são contrações e dilatações das paredes internas e têm força suficiente para realizar a digestão, mesmo que não estejamos com os pés no chão. Que interessante o sistema digestivo. Guilhermina Martins pergunta: os gatos veem em preto e branco? Os gatos têm uma boa visão, não só pelo seu campo visual de 200 graus, mas também pela acuidade da sua visão noturna. E embora a crença popular seja que eles não conseguem ver cores, na verdade esses felinos percebem tons frios, ou seja, entre as cores azul e verde. O que acontece é que eles só conseguem enxergar essas cores se houver uma boa quantidade de luz. E caso não seja assim, os gatos interpretam as cores em tons de cinza, o que os ajuda a eliminar distrações à noite e a se concentrar em um único objetivo quando estão caçando. O Luiz59 pergunta: como os desodorantes agem nas axilas? O desodorante é um produto que adotamos no nosso dia a dia e atua reduzindo as bactérias presentes no nosso suor, que são as responsáveis pelo odor indesejado. Ou seja,
Eles reduzem o mau cheiro, mas em muitos casos não eliminam completamente, como fazem os antitranspirantes. Além disso, os desodorantes também têm perfumes que disfarçam possíveis resíduos do cheiro de suor. Michael Quinones pergunta: por que o sal faz com que a comida fique mais saborosa? O sal é um elemento chave na culinária e faz com que as preparações tenham um sabor melhor por diferentes motivos. Primeiro, os íons desse mineral são atraídos pelas partículas de água na comida, facilitando a evaporação de moléculas ligadas ao aroma, e que sintamos um sabor mais intenso no que comemos. E em segundo lugar, o sal muda a textura do alimento, fazendo com que ele libere todos os seus sucos e que sua acidez diminua, duas razões que fazem com que os alimentos salgados tenham um gosto mais agradável. Vamos ver se você sabia disso, amigo. Luiz Bené pergunta: por que quando lembramos de uma comida que ficamos com água na boca, com certeza já aconteceu com você de pensar em uma comida e ficar com água na boca? E essa reação é totalmente normal, já que esse pensamento faz com que nosso organismo se prepare para digerir alimentos, especialmente se gostamos muito deles. Não precisamos estar diante do nosso prato favorito. Só de lembrar ou pensar nele, nosso sistema digestivo já aumenta a produção de saliva e sucos digestivos. Santiago Serrato pergunta: o que significam AM e FM nos rádios? Por causa do avanço da internet, ouvir rádio está cada vez menos comum, embora muitas pessoas ainda tenham esse hábito. No rádio AM, que significa amplitude modulada, as ondas transmitidas são mais longas, cobrem grandes distâncias, mas têm qualidade de som baixa. O rádio FM ou frequência modulada usa maior largura de banda, proporcionando som claro, limpo e estéreo, mas com alcance menor que o da amplitude modulada. O Zuliano pergunta: por que as cicatrizes ficam menos visíveis e, por outro lado, ficam salientes? Cuando un tejido se rompe, por ejemplo ante un corte accidental o bien una... A pele envia colágeno para reparar a área afetada e se forma uma espécie de remendo que chamamos de cicatriz. Algumas dessas marcas desaparecem, outras apenas suavizam, sem sumir totalmente. Isso depende da idade e dos fatores genéticos relacionados à cicatrização. Y aunque obviamente también va a depender del tamaño, profundidad, Da ferida e do cuidado que... la zona mientras se está recuperando. Frederick Inversal pregunta: ¿por qué nos quemamos con el frío al igual que con el fuego? Sabemos que las quemaduras pueden ser tanto por el calor como por el frío, y en ambos casos nuestros receptores del sistema nervioso interpretarán una sensación de dolor muy parecida, pero los procesos químicos que llevan a que los tejidos se lastimen son muy diferentes. Una quemadura por frío se produce cuando tocamos algo a tan baja temperatura que el calor que generamos no logra derretirlo. Por ejemplo, si apoyamos un dedo sobre un gran bloque... Se o gelo permanecer por muito tempo, a água nas células congela, causando danos graves aos tecidos e feridas parecidas com queimaduras por calor. Isso sim está interessante, amigo. Andrés Leiva pergunta: em que ano e em que país foram inventados os pendrives? Os pendrives revolucionaram a forma como os dados são armazenados e transportados, e embora hoje em dia pareçam muito comuns para nós, eles começaram a ser desenvolvidos há alguns anos. No final dos anos 90, a primeira patente foi registrada em 1999 pela empresa Israel M-Systems, que é considerada pioneira nessa tecnologia. Apesar do produto deles ser diferente do atual, pois incluía um cabo, mas pelo menos serviu para que depois a empresa de Singapura, Track International, lançasse o primeiro pendrive no mercado, chamado Thumb Drive. Sim, recebeu esse nome porque thumb significa polegar em inglês, e o dispositivo tinha tamanho similar ao dedo polegar. Polar XD pergunta: como se forma a cera do ouvido? A cera que observamos no nosso canal auditivo é produzida naturalmente pelos nossos ouvidos. Isso é fundamental para a audição, pois serve para a proteção e autolimpeza de uma área muito delicada do nosso corpo. O cerume pode ser mais ou menos denso dependendo de cada pessoa e circunstância particular, e é formado por uma grande variedade de substâncias e resíduos que ficam presos nesse fluido pegajoso, como por exemplo secreções viscosas como o sebo e o suor, células mortas, poeira e pelos. Kalen Abregu pergunta: como surgem as manchas de nascença? É bastante comum que apareçam manchas de nascença em bebês, e a maioria não representa nenhum perigo. Essas manchas podem ter diferentes características e cores, podendo diminuir ou desaparecer completamente com o passar do tempo. Apenas uma pequena porcentagem é hereditária, em casos bem específicos.
As demais manchas surgem dias após o nascimento e se dividem em dois grupos. As pigmentadas costumam ser de tons escuros e são causadas por um crescimento excessivo das células, principalmente dos melanócitos. As de tons avermelhados ou arroxeados, chamadas vasculares, surgem quando vasos sanguíneos não se formam corretamente ou são gerados em excesso. XM Never pergunta: com quais materiais é feita a tinta das canetas esferográficas? Canetas esferográficas, ou simplesmente canetas, parecem simples, mas são invenções complexas. E uma das chaves para o bom funcionamento delas é a tinta, já que ela precisa ter a densidade exata para poder fluir corretamente. Nem muito espessa, nem muito rala. Atualmente, esse produto tem ingredientes que variam de acordo com o resultado final desejado, já que é possível trabalhar com tinta fluorescente ou de diferentes cores. Todas as tintas têm em comum serem compostos químicos feitos de resinas vinílicas, solventes e corante sintético que dá a cor. F. Fox pergunta: por que temos linhas nas mãos e nos pés? Para entender por que vemos diferentes linhas nas palmas das mãos e nas solas dos pés, precisamos saber que isso cumpre uma função muito importante para nossos membros. Se fossem totalmente lisas, não conseguiríamos fechar os punhos ou segurar algo sem machucar a pele. As dobras de flexão palmar permitem fechar as mãos, segurar objetos e alternar movimentos rapidamente sem estiramento excessivo, evitando incômodos ou lesões. O corpo humano é curioso. Jesus Hernandes pergunta: como é fabricado o açúcar? O açúcar é um ingrediente que com certeza nos é familiar, mas talvez não tenhamos muita clareza sobre como ele é utilizado. Bem, existem duas maneiras de obter esse alimento, tanto da cana-de-açúcar quanto da raiz da beterraba. Em ambos os casos, tudo começa com o cultivo e colheita dos vegetais. Na fábrica, eles são moídos e prensados até virarem xarope. Nesse estágio, o líquido é aquecido, formando cristais de açúcar bruto que depois são refinados para obter o açúcar branco. Eric Rodrigues pergunta: como são feitos os metrôs subterrâneos? Como se fazem metrôs subterrâneos? Os metrôs são um meio de transporte muito antigo e o processo para construí-los foi mudando com o tempo. No início, era necessário parar o trânsito, pois a rua era escavada a céu aberto, quebrando o pavimento para fazer os poços. Com o avanço da tecnologia, as escavações e construções de túneis e estações passaram a ser totalmente subterrâneas. Graças a enormes tuneladoras de milhares de toneladas e centenas de metros, vários quilômetros de túneis são construídos diariamente sem serem notados na superfície.